Olá pessoal, tudo bem com vocês? Em nossa aula de hoje, vamos estudar a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Porém, antes de mais nada, eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, Prof. Valéria Santos, curtissem, fizessem alguns comentários, dessem sugestões, tá? Então vamos lá, sem mais delongas. A gente sabe que a estrutura de um texto dissertativo é feita da seguinte forma, né? A gente tem que apresentar na introdução uma tese, que é uma ideia geral que você vai defender no decorrer do seu texto. Na introdução também, você sinaliza os argumentos. Esses argumentos vão constituir o quê? O desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Então, o argumento é a justificativa. Você tem que explicar por que você defende tal ideia, apresentada na tese, na introdução. E também tem as estratégias argumentativas, né? Você vai explicar a sua tese através de causa, uma relação de causa-consequência. Você vai trazer dados estatísticos, exemplos, você vai citar, fazer citações de especialistas no assunto. Você pode até trazer uma pequena narrativa ilustrativa e você também pode fazer comparação entre fatos, entre épocas e lugares distintos, tá? Na conclusão, é claro que você vai apresentar os agentes de intervenção, que são as propostas de solução para o problema. Então, geralmente, a gente vai colocar o governo, a gente vai colocar o parlamento, a gente vai colocar os ministérios, as associações, ONGs, o papel da mídia e também da família. Então, vamos lá. Uma das estratégias de composição de um texto dissertativo argumentativo é a citação. Tá? Então, são estratégias usadas para ancorar uma ideia, sinalizar a tese, justificar um argumento. Além disso, quando você faz uma citação, você está mostrando conhecimento de mundo, ou seja, um repertório sociocultural. E isso dá credibilidade e força argumentativa ao seu texto. Mostra que você lê, mostra que você está antenado com a realidade, que você tem um repertório sociocultural e político também, tá? Então, geralmente, a gente faz citação de pensadores, de pessoas públicas, políticos, cientistas, intelectuais de várias áreas do conhecimento e da arte, tá? Então, a gente usa Nietzsche, a gente pode usar Tarantino. Quem não gosta de Quentin Tarantino, minha gente? A gente pode usar citações de filmes, né? A gente viu que o Coringa foi muito citado em redações de Enem anteriores. A gente pode usar o filme Parasita, que ali tem realmente muito conteúdo para servir de citação para a nossa redação, tá? Aí eu coloquei aqui como um exemplo no Enem 2014, um estudante que tirou nota 1000 e que ele começou citando Rui Barbosa, tá? Também teve a redação de 2014 também, que citou, que uma participante tirou nota 1000 e citou Simone de Beauvoir, tá? Então, a estrutura da redação, eu vou colocar aqui, gente, uma montagem, tá? Você pode começar com a citação, você faz a articulação com o tema, você apresenta a tese e você sinaliza os argumentos. Vamos ver como fica na prática? Tema: a falta de motivação na educação básica. Vamos lá. Eu trouxe o trecho desse filme aqui, porque eu vou usar esse filme como citação. Aqui você tem um professor conversando com uma colega sobre a motivação dos estudantes em sala. Vamos ver? So does that mean my classroom is going to turn into your private little drum? No. Just want them out of there same as you do. Well, why should you care? I didn't at first. Oh, but you do now. The other day I was talking and I just happened to glance back and the weirdest thing happened. What? They were listening. I don't know. I guess I felt like, you know. Like you were actually teaching? Yeah. I remember the feeling. Vamos lá para o texto? Introdução. No filme O Substituto, um professor ficou surpreso ao ser ouvido pelos alunos e concluiu que havia ensinado alguma coisa. Veja que nesse primeiro período que termina com ponto, eu fiz a citação do filme Substituto. Agora eu vou fazer o gancho com a tese. O gancho entre a citação e a tese que eu vou apresentar. Saindo da ficção para a realidade das escolas brasileiras,
Percebe-se que, agora vem a tese, atualmente os estudantes estão cada vez mais desmotivados. Agora eu vou sinalizar os argumentos. 2 fatores contribuem para este fenômeno social: o formato das aulas e as redes sociais. Agora vamos, destrinchando cada parte, tá vendo? Minha introdução teve 3 períodos: a citação, a tese e os argumentos. Agora vamos para os articuladores textuais, que eles organizam o texto, gente, e orientam a nossa compreensão. Então, a gente tem os sinalizadores de abertura, de intermediação e de fechamento. Os articuladores de abertura, eles vão aparecer no desenvolvimento 1. Em primeiro lugar, em primeira análise, primeiramente. Então, vamos ver como que funciona? Em primeira análise, é importante destacar que, olha o argumento 1 que eu sinalizei na tese, quer dizer, na introdução. Argumento 1. O formato ainda tradicional das aulas desmotiva a aprendizagem. Ponto. Esse é o meu argumento 1. Agora eu vou desenvolver. E eu desenvolvi fazendo a citação de Paulo Freire. Paulo Freire, patrono da educação brasileira, diz que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua construção. Fiz a citação? Acabo por aqui? É claro que não. Eu tenho que desenvolver essa citação, eu tenho que dar a minha interpretação. Contrárias a essa ideia, ou seja, contrárias a essa ideia de Paulo Freire, aulas expositivas com muito conteúdo e pouca atividade lúdica não ajudam o estudante a desenvolver a criatividade e a consciência crítica. Ponto. Agora eu fecho, eu dou um fechamento ao desenvolvimento 1. Consequentemente, ele, que é o estudante, se torna disperso ou indisciplinado, certo? Agora vamos para o desenvolvimento 1, montando. Veja como eu coloquei toda a montagem dele, tá, minha gente? Articulador de abertura, argumento 1, citação, desenvolvimento do argumento 1 e fechamento do argumento 1. Agora, vamos para os articuladores de intermediação, que vão aparecer no desenvolvimento 2, que é o terceiro parágrafo do seu texto. Ademais, por outro lado, outro aspecto de suma importância ou relevância, outra questão a considerar. Vamos ver como que fica? Desenvolvimento 2. Ademais, olha o argumento 2, que foi sinalizado na introdução, as redes virtuais têm sido um grande obstáculo à construção do conhecimento. Ponto. Aí eu desenvolvo fazendo uma nova citação. Augusto Cury diz que as pessoas estão cada vez mais próximas das redes sociais, porém mais distantes, esqueci o S aqui, tá, gente? De si mesmas. Agora eu vou desenvolver. Quando você vai desenvolver a citação, geralmente você usa isso significa que, tá? É uma estratégia interessante. Isso significa que, ao dar preferência ao celular, o estudante não faz as conexões cerebrais necessárias à apreensão dos conteúdos. A consequência disso, olha o fechamento do argumento 2, a consequência disso é que ele se torna alienado da realidade concreta e altamente desinteressado dos conteúdos escolares. Desenvolvimento 2, coloquei tudo, a montagem bem direitinho. O articulador de intermediação, ademais, o argumento 1, a citação, o desenvolvimento do argumento 2 e o fechamento do argumento 2. Os articuladores de fechamento que vão aparecer na conclusão do seu texto, ou seja, no quarto parágrafo. Em vista do que foi exposto, portanto, vamos lá? Conclusão. Em vista do que foi exposto, podemos concluir que o processo de aprendizagem escolar depende de uma mudança, tanto dos professores quanto dos estudantes. Agora a gente vai destrinchar cada um deles. Em relação aos docentes, cabe ao Estado oferecer cursos de formação que privilegiem a realidade sociocultural dos estudantes, bem como disponibilizar verbas adicionais para passeios e viagens que possibilitem aulas dinâmicas e criativas. Quanto aos estudantes, é importante que a lei que proíbe o uso de aparelhos eletrônicos em salas de aula seja de fato efetivada, e já está sendo, né? Além disso, as secretarias da educação precisam aumentar o número de profissionais de psicologia para dar suporte ou diagnosticar alunos com baixa concentração. Ao fechamento, dessa forma, os estudantes ficarão mais motivados e a construção do conhecimento será efetivada. Então, veja o que eu fiz na conclusão. Em vista do que foi exposto, que é o articulador de fechamento, o tópico da conclusão, proposta de intervenção 1, proposta de intervenção 2 e fechamento da conclusão, tá?
Aqui eu coloco a redação nota 1000, minha gente, mas eu não vou ler ela inteira para vocês. Essa redação, e na verdade esse material que eu tô aqui falando com vocês, ele vai estar numa apostila, tá? Que eu vou apresentar mais tarde para vocês. Para quem quiser obter, a gente conversa sobre isso um pouquinho mais tarde, tá? Nas outras aulas. Aqui eu coloquei enriquecendo o vocabulário pra gente fechar essa aula de hoje. Gente, veja só. Pra gente construir redação, é importante a gente saber que existem várias opções. Existe palavras do campo semântico de causa, tá? Se você quiser usar substantivos desse campo semântico de causa, você pode usar motivo, razão, explicação, a base, a gênese, o fundamento do problema, o motivo do problema, a razão do problema, a explicação para esse problema. Veja que são substantivos da área semântica de causa. Se você quiser usar verbos, massa. Causar, motivar, o que acarreta esse problema, o que produz esse problema. As conjunções também aparecem porque, pois, já que, visto que, e também as locuções prepositivas, por causa de, em virtude de, devido a. Tudo isso vai ficar colocado no material impresso ou digital que vocês vão poder obter. A gente conversa sobre isso nas outras aulas, tá? Beijo e até a próxima!